Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduardo, sejam muito bem-vindos ao canal! Esses dias eu estava atualizando a minha lista de animes assistidos e eu percebi que eu estou com vários deles que eu ainda não terminei de assistir. Então achei que seria muito legal compartilhar aqui com vocês um desafio tentando finalizar o máximo de animes que eu consigo em um dia. No total são 26 animes não finalizados, alguns desses da lista ainda estão em lançamento, porém eu não estou atualizada com os episódios semanais, então eu vou tentar ver se eu coloco pelo menos um deles em dia também. E eu vou começar com The Ice Guy and His Cool Female Cooler, pois é o que eu estou mais perto de finalizar, já que tem 12 episódios e eu já comecei a assistir o episódio 10, então faltam apenas 2 episódios e meio. E agora já são exatamente meia-noite do dia 22 de maio, então vamos dar início a esse desafio de animes que vai até as 23h59 de hoje. Então vamos lá! Aqui nós vamos acompanhar o Rimuru, que é um descendente de uma mulher da neve que começou a trabalhar em um escritório. E quando ele sente fortes emoções, acaba causando nevascas e produzindo bonequinhos de neve. E isso só piora quando ele começa a desenvolver sentimentos por sua colega de trabalho, Fuyutsuki, que é uma jovem um tanto quanto introvertida e reclusa, que é considerada fria por muitas pessoas e que também começa a desenvolver um certo interesse pelo protagonista. E com o decorrer dos dias, eles acabam se aproximando, mas devido à natureza gélida dos dois, isso dificulta um pouco o início de um relacionamento. Eu acabei de finalizar o primeiro anime do dia, que foi bem rapidinho, já que ele tinha poucos episódios faltando. E devo dizer que foi um anime bem divertidinho de ver, principalmente as partes onde o Rimuru fica todo emocionado e acaba demonstrando isso com as nevascas e os bonequinhos de neve, que são super fofinhos. E os outros personagens também deixam a história super divertidinha e engraçada. Infelizmente, esse foi um anime que não me pegou muito, ao ponto de que eu enrolei bastante pra terminar ele, já que eu acabei achando outros animes de romances bem mais legais e interessantes pra ver. Porém, ainda assim, foi uma boa experiência, pois me distraiu de vez em quando, mas ele não me interessou muito para ler o mangá nem para querer uma segunda temporada. Então, por isso, eu vou dar apenas 3 estrelinhas para ele. Então agora vamos para o próximo anime, que é An Archetyman's Dilemma: How to Love Your Elf Bride. E aqui nós vamos acompanhar o Zagan, que é um poderoso e temido feiticeiro do mal que não sabe interagir com as pessoas. E em um certo dia ele acaba participando de um leilão onde se apaixona à primeira vista pela escrava élfica que estava sendo vendida. Então ele decide gastar impulsivamente toda a sua fortuna para poder comprá-la. Mas quando chegam ao castelo, ele não faz a menor ideia de como interagir com ela. E ela é muito tímida, fazendo assim com que eles tenham muita dificuldade em se relacionar. Acabei de finalizar todos os episódios disponíveis, pois esse é um anime que ainda está em lançamento e eu acabei assistindo os 4 episódios que estavam faltando para eu poder ficar atualizada com os episódios simultâneos. Esse é com certeza um anime que eu estou adorando acompanhar, inclusive foi um dos meus lançamentos preferidos dessa temporada, mas devido a alguns acontecimentos eu acabei dando uma pausa, mas eu tô super feliz de ter colocado ele em dia. E o que dizer dos episódios 7 e 8, que foram super fofinhos e muito engraçados também. Eu simplesmente estou adorando ver o Zagan tentando interagir com a Nef e ficando todo enrolado com o que ele quer dizer, com o que ele realmente diz. É realmente muito engraçado essas partes. E a menininha desses últimos 2 episódios foi um acréscimo perfeito na história. Eu mal posso esperar para ver mais deles juntos e eu espero muito mesmo que eles continuem juntinhos os 3 para sempre. E como esse é um anime ainda em lançamento e ainda não foi finalizado, eu não vou dar ainda nenhuma estrelinha, vou esperar para terminar, para daí sim dar a minha nota, mas com certeza por enquanto já tá um 4 estrelas. Então agora vamos para o próximo anime. E eu vou aproveitar agora para assistir SK8 The Infinite. Eu já estou no episódio 8, na metade dele mais ou menos, e eu vou estar assistindo ele enquanto eu lavo a louça, pois eu estou vendo ele dublado. E eu gosto de assistir alguns animes em português para momentos como esse em que eu preciso fazer algo, então assim eu posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E durante esse momento da louça eu consegui terminar o episódio 8 e assistir também o episódio 9 completo. E eu vou deixar o restante para terminar de tarde ou de noite depois que eu acordar, pois agora eu tenho uma outra prioridade, que é terminar de assistir Otakoi.
Aqui nós vamos acompanhar a Narumi, que trabalha em um escritório e é fã de animes, mas tem vergonha de assumir esses seus interesses para as outras pessoas. Mas no trabalho ela acaba reencontrando um colega de escola que é um otaku completamente apaixonado por games, fazendo assim com que eles sejam completamente perfeitos um para o outro, mas eles têm certa dificuldade em assumir esses seus sentimentos. E além deles, nós também acompanhamos mais duas histórias de romance envolvendo otakus apaixonados por animes, mangás e videogames. E é com muita tristeza que eu chego ao fim desse anime, que foi simplesmente maravilhoso. Eu realmente não queria que ele acabasse, mas ao mesmo tempo eu queria terminar ele, mas eu também não queria. Realmente é uma grande confusão de sentimentos, pois eu fiquei completamente apaixonada pela história e pelos personagens. E esse anime com certeza já está na minha lista de animes preferidos. Inclusive ela na verdade já tinha entrado para a lista de preferidos muito mesmo antes de eu terminar de assistir. E foi exatamente por isso que eu acabei enrolando tanto para terminar, pois eu queria guardar muito essa história e os personagens por mais tempo. E eu queria poder ficar com eles tipo para sempre. Eu não sei se vocês também têm isso, mas eu acabei desenvolvendo isso recentemente, de não querer terminar algo para poder ficar mais tempo naquele universo com aqueles personagens, mas ao mesmo tempo eu gosto muito das histórias, elas são muito boas, então eu quero continuar assistindo, mas ainda assim eu quero continuar em contato com elas por mais tempo, então eu acabo dando uma enroladinha. E exatamente com esse pensamento em mente que eu comecei a colecionar os mangás de Okatoi para poder estar em contato com esse universo maravilhoso de novo. E sinceramente já estou até reconsiderando assistir tudo novamente. Mas eu acho que eu vou deixar isso para depois, porque eu ainda tenho uma lista bem grande de animes para terminar. Porque senão, se eu continuar só reassistindo os que eu gosto, eu não vou terminar os outros nunca. E é óbvio que para esse anime eu vou dar 5 estrelinhas com um coraçãozinho, que ele é apenas especial para os meus preferidos. Hoje nós precisamos vir ao shopping, então demorei um pouquinho para poder voltar a assistir os animes, mas eu aproveitei a hora de comer para poder colocar a Sign of Affection para assistir. E agora eu estou dando início ao episódio 7, e de todos os animes até o momento, esse daqui é o que mais tem episódios faltando para terminar. E assim que nós chegamos em casa, eu aproveitei para experimentar a cama nova da mamãe e do papai e continuei assistindo a Sign of Affection. E aqui nós vamos acompanhar a Yuki, que é uma estudante universitária surda, que em um certo dia está passando por dificuldades com um estrangeiro, até que um veterano da sua universidade aparece para poder ajudá-la. Itsumi é um jovem que adora viajar e conhecer coisas novas, e quando se depara com a falta de audição da Yuki, não se incomoda nem um pouco em fazer amizade com ela e levá-la para conhecer um novo mundo fora da sua zona de conforto. E com isso, é claro que os dois vão acabar desenvolvendo sentimentos um pelo outro e iniciando um lindo e puro romance jovem. Finalmente consegui finalizar esse anime. Eu tinha começado a acompanhar ele no início do ano, quando lançou durante a temporada de inverno, e eu estava gostando muito ao ponto de que eu não aguentei esperar os episódios semanais e fui atrás do mangá para ler. E por conta disso eu acabei dando uma abandonadinha no anime. E eu percebi que ter lido o mangá antes de finalizar o anime não foi exatamente uma boa ideia, pois nessa outra metade do anime que estava faltando para eu terminar, ela acabou não me pegando muito e eu fiquei um pouco entediada vendo eles, pois eu já sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Mas tirando isso, eu com certeza adorei a história, o romance deles é muito fofinho. Todas as interações também são super bonitinhas. O romance do primo com a amiga também é muito engraçado. Principalmente pela parte da amiga. Ela é muito engraçada e as caras que ela faz são muito boas. E eu com certeza vou continuar lendo o mangá para poder ver mais um pouquinho de todos esses casais maravilhosos e super fofinhos. E aqui eu vou dar 4 estrelinhas pelo fato de eu ter ficado um pouco entediada, mas a culpa realmente foi minha mesmo de não ter conseguido aguentar esperar. Mas essa é com certeza uma história que eu gostei muito de acompanhar. Mas agora vamos para o próximo anime e eu vou dar continuidade ao SK8 The Infinity. E eu vou aproveitar para assistir ele enquanto eu gravo o vídeo de unboxing de mangás e livros que já tá aqui no canal, caso vocês queiram dar uma conferida depois. E aqui no anime nós vamos acompanhar o Langa, que acabou de se mudar
para o Japão e acaba conhecendo o Rek, que é um apaixonado por skates, e começa a ensiná-lo a andar. E juntos eles vão criando uma grande amizade conectada pelo amor por skates, e no meio disso eles também acabam conhecendo e criando amizades com outros apaixonados por skates que participam de uma grande competição clandestina chamada S. E esse é outro anime que eu fiquei enrolando bastante pra terminar, pois eu não queria que acabasse de jeito nenhum, porque eu simplesmente me apaixonei muito pelos personagens e pela história, que é extremamente engraçado, pois nunca na minha vida que eu imaginei que eu iria gostar tanto de uma história de pessoas andando de skate, pois eu nem gosto assim tanto de skate, eu prefiro muito mais patins. Mas eu acabei vendo um videozinho no TikTok do Langa e eu achei ele muito bonitinho, então eu resolvi dar play no anime só pra ver como é que era, e eu acabei me apaixonando muito. Pois eles não falam apenas de skate, mas também de diversão, paixão por aquilo que faz, de amizade, e essa parte é com certeza a que eu mais gostei. E foi ver como o grupo deles foram surgindo e como eles criaram grandes conexões entre si, e também como eles começaram a se importar e dar apoio um ao outro. E isso pra mim traz muito uma vibe de Found Family, e eu adoro histórias que tem isso. E pelo que eu ouvi falar, vai ter uma segunda temporada que eu com certeza vou ficar muito ansiosa aguardando. E pra esse anime eu vou dar 4 estrelinhas e meia, só não dou 5 porque ainda não lançou a continuação. Então agora vamos para mais um anime, que é Windbreaker. E aqui nós vamos acompanhar o Sakura, que é um garoto do primeiro ano do ensino médio, que veio de fora da cidade para poder estudar na super escola de delinquentes Furin, que é a responsável por cuidar e proteger a cidade de qualquer um que queira fazer mal para as pessoas de lá. E ele vai fazer de tudo para chegar ao topo da escola, e para isso ele vai lutar e encarar qualquer um para alcançar os seus objetivos. E é claro que no meio de tudo isso ele vai conhecendo várias pessoas muito gentis e também fazendo amizades com garotos tão fortes quanto ele. Esse é mais um anime que ainda está em lançamento e eu fiquei um pouquinho atrasada com os episódios semanais, mas agora eu já posso acompanhar eles bonitinho. E ele também é um anime que eu me surpreendi bastante de gostar, pois eu realmente não esperava que eu ia gostar tanto de ver um monte de garotos brigando e lutando para resolver os seus problemas. Mas fui influenciada de novo por um rostinho bonito e eu quis ver como é que era, e agora eu tô apaixonada de novo. Mas agora pelo menos eu acho que eu sei, porque eu gostei tanto, pois aqui eles também falam bastante de amizade, lealdade, comunidade. E o Sakura é um pobre coitado que finalmente conseguiu encontrar o seu lugar depois de ter passado por tanta coisa. E isso também me traz muito uma vibe de Found Family que eu adoro muito, então com certeza esse é um dos principais motivos para eu estar gostando tanto dessa história. Sem contar, claro, que os personagens são maravilhosos. Então eu mal posso esperar para continuar vendo mais episódios e ver todas as amizades que ele vai fazer. E sinceramente eu gostei tanto da história que eu já estou até começando a considerar comprar e colecionar os mangás também. E como também é um anime que está em lançamento e ainda não foi finalizado, não vou dar estrelinhas, mas também já tá com 4 estrelinhas com certeza. E finalmente chegamos ao fim desse desafio de um dia terminando vários animes. Agora vem a minha parte preferida de todas, que é atualizar as minhas listinhas. E eu consegui finalizar 4 animes e coloquei 2 deles em dias, dando um total de 25 episódios assistidos em um único dia. E sinceramente eu não imaginava que eu ia conseguir assistir tantos episódios assim, mas eu estou super feliz com esse resultado, ainda mais porque essa é a primeira vez que eu faço algo assim do tipo. Então eu acho que eu fui muito bem nesse meu desafio que eu me propus a fazer. E é isso, pessoal, eu me diverti muito fazendo esse desafio / maratona de animes com vocês. Então se vocês gostaram, por favor, deixem um gostei aqui embaixo. Também já aproveitem para me contar aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais desafios desses de animes, ou se vocês preferem que eu faça esse desafio com algum outro tema. Eu com certeza vou adorar compartilhar eles aqui com vocês. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, tchauzinho e até a próxima!